Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez a gente vai falar sobre um conceito científico chamado princípio antrópico e sobre como cada um de vocês e eu ganhamos na loteria da vida todo santo dia. Bem, antes da gente falar do princípio antrópico, a gente vai ter que começar falando sobre o Big Bang, né? Hoje em dia muita gente já sabe, né, que o Big Bang é a teoria científica amplamente aceita na física atual, na cosmologia atual, de que o nosso universo inteiro surgiu de um ponto mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete, na verdade muito menor do que isso, e veio se expandindo há bilhões e bilhões de anos, mais ou menos 14, 15 bilhões de anos, até o estado atual que a gente se encontra. Só que na década de 40, quando esse nome surgiu, na verdade foi num programa de rádio e um cientista britânico chamado Fred Hoyle, que era astrônomo, ele se referiu ao Big Bang como um termo de chacota, um termo depreciativo. Porque vamos parar para pensar, desde a antiguidade, com Demócrito, que foi o primeiro sujeito que falou em átomos, em tudo ser formado só de átomos primordiais e materiais e tudo ser só a matéria, até a ciência moderna, né, passando pela física aristotélica inclusive, na verdade a visão que se tinha da natureza era como uma coisa eterna, estática e imutável, né? E mesmo os átomos primordiais de Demócrito, eles eram considerados eternos e imutáveis, eles formavam tudo e sempre estiveram ali e o mundo sempre foi mais ou menos daquele jeito. Lógico, as coisas mudavam, mas a totalidade do universo sempre foi daquela forma, né? É como se fosse uma árvore que já tenha surgido árvore e tenha sempre sido uma árvore frondosa sem nunca ter sido semente. E por que muita gente pensava assim? Porque eles tinham que se contrapor à maior parte das mitologias de criação. Porque quase todas as mitologias de criação, se não todas, falam de um mundo que surge de uma criação, que surge de um ponto e vai se expandindo. Não necessariamente só no Gênesis, onde se separa a terra e os céus. Há que se perguntar o que era o mundo antes da terra e dos céus. Será que não tinha tempo, né? Como acontece antes do Big Bang, quando não tem tempo. Então é uma coisa meio misteriosa, né? Não tem nem o tempo para a gente saber o que acontecia. Mas de qualquer forma, são várias mitologias ao longo do planeta, desde da Grécia Antiga, que tudo surge do caos primordial. Tem o taoísmo, que é o Tao, anterior ao soberano dos céus, o soberano dos deuses, o imperador de Jade. E tem inclusive talvez a mitologia mais profunda e a que mais se aproxima de conceitos científicos, não à toa Carl Sagan gostava do hinduísmo, a mitologia hindu, que é a trindade hindu, que você tinha Brahma criando o universo, Shiva destruindo o universo, e nos intervalos entre a morte do universo e o início de outro, ficava Vishnu flutuando no oceano primordial. E depois surgia uma flor de lótus do umbigo de Vishnu, e de lá surgia também Brahma para criar um novo universo, né? Então até hoje em dia tem teorias sobre universos cíclicos, que a gente não vai entrar em mais detalhes aqui, mas só para demonstrar que já tinha isso na mitologia, inclusive na mitologia hindu esses universos duravam muito tempo, muito mais do que o nosso universo, então talvez eles estejam até corretos, porque a gente não chegou nem ao ponto de ter que aparecer Shiva para destruir o nosso universo e reiniciar tudo de novo. Mas enfim, só para dar esse contexto, quer dizer, o pessoal que ia mais para o caminho da ciência, né? Apesar de ter sido da mesma origem, né? Como eu falei lá no meu vídeo sobre xamanismo, arte e magia, a gente tem que ter em mente que isso tudo surgiu lá do xamanismo, né? Mesma ciência, mesma religião, mesma filosofia, mas enfim, como tinha que ter esse contraponto, né? Que o conhecimento humano se faz muito em contrapontos ao conhecimento anterior, então os cientistas eles se contrapunham a essa ideia de que tudo surgiu de um ponto, de um ponto pequeno e como uma semente foi crescendo. Não, a gente tem que pensar um universo estático, eterno e imutável, e a física aristotélica falava sobre isso, né? Os planetas tinham circundavam perfeitamente, né? nem se falava em elipses, né? Para circulação planetária, e tudo que tinha para lá do céu, né? Para lá da Lua, sei lá, não sou muito especialista em física aristotélica, mas tudo que tinha para lá do céu, né? O que seria hoje fora da atmosfera terrestre, para Aristóteles era uma coisa que sempre esteve lá e sempre foi perfeita daquele jeito, que a gente não tinha nem como afetar, nem se comunicar com aquilo, porque aquilo tinha uma outra lei física, era como se fosse um outro mundo. Então tinha muito essa questão presente. E mesmo depois que a física aristotélica foi derrubada,
muito com a ajuda do hermetismo também, enfim, não vou entrar em detalhe, mas quando com a invenção do telescópio se descobriu que na verdade não era nada daquilo que tinha todo o universo, e mesmo você via que o universo era imenso, mesmo que você descobria outras galáxias, Einstein, por exemplo, ainda acreditava que mesmo assim o universo não podia se expandir. Ainda tinha na cabeça de Einstein, o que depois ele falou que foi o maior erro da carreira dele, essa recusa em admitir que o universo se expande. E aí tudo isso culminou no Big Bang, um termo depreciativo. E uma outra história, por que também eles ainda tinham uma pendenga com esse tal de Big Bang? Porque a ideia foi primeiramente proposta por um padre jesuíta, que por acaso também era astrônomo, que chama Georges Lemaitre. Então ainda tinha essa questão. Pô, os caras ainda pensavam assim, o cara tá propondo uma coisa que parece mais com gênese bíblico do que com ciência, não é possível que isso esteja correto e tal, né? É engraçado esses preconceitos, porque o cara também era astrônomo, ele tem direito de ter a crença dele. Pode-se dizer que ele tentava validar alguma coisa do Gênesis? Eu não sei, porque assim, você parar para pensar hoje na teoria do Big Bang, o que tem ali de acordo com o Gênesis é meio assim, incerto, mas a questão primordial é que todas as mitologias de criação, ou seja, toda a questão mais religiosa da coisa da criação, parte da ideia de semente que vira árvore e não da ideia de uma árvore que sempre esteve aí, imutável e eterna, certo? E aí lá por volta de 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson, que depois ganharam o prêmio Nobel por conta disso, eles meio que sem querer acabaram achando o registro fóssil, né, das micro-ondas do início do universo, e eles comprovaram cientificamente, né, hoje em dia você pode observar esse espalhado em todo o universo, que existiu o Big Bang realmente, porque lá no início essas micro-ondas elas estavam espalhadas por um espaço muito pequeno e depois que o universo se expandiu, elas continuaram seguindo esse mesmo padrão. A única explicação que você tem para isso é que realmente lá atrás, bilhões de anos lá atrás, o universo realmente era uma coisa muito, muito pequena. E tem um livro clássico da divulgação científica da física, que é do Steven Weinberg. Os 3 primeiros minutos do universo, que é um clássico da física, da divulgação científica, que eu recomendo muito, que ele explica o iniciozinho do universo. E é impressionante que a gente realmente consiga saber disso. Por quê? Porque a gente observa a luz. A gente observa a luz que está navegando em nossa direção desde o início do universo, né? Pelo menos a luz que está dentro do nosso horizonte cósmico, né? Segundo a teoria da inflação, tem parte do universo que a gente nunca vai conseguir detectar nem com a luz, mas isso já é uma outra história. Então, já que explicamos como surgiu este universo, na volta eu vou falar do que diabos, afinal, é o tal do princípio antrópico. Bem, sobre princípio antrópico, né, um conceito da física, da cosmologia, da ciência, a princípio tem 2 tipos, né, o princípio antrópico fraco e o forte. Vou começar pelo fraco, que na verdade é só uma constatação, né, que ele constata simplesmente que as leis da natureza, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, eletromagnetismo e gravidade, elas estão ajustadas de um ponto, não necessariamente ajustadas, mas elas existem numa certa gradação que permite o surgimento da vida com consciência, que permite o surgimento do Homo sapiens, que permite o surgimento do ser humano no planeta Terra. A gente não sabe de vida em outros planetas, né? Mas a gente está buscando. E aí eu vou trazer aqui um trecho desse livro chamado Universo Vivo, do Chris Impey, que eu tenho muito orgulho de ser meu amigo no Facebook. Ele é um astrobiólogo americano. E o que faz um astrobiólogo? Ele trabalha com a ideia do surgimento da vida. Não o surgimento da vida assim, já complexa como um ser humano, mas o surgimento da vida lá no caldo primordial, os primeiros bactérias, os primeiros organismos simples que surgiram aqui na Terra e que possivelmente podem surgir em outras partes do universo, até do sistema solar, de repente num oceano, numa lua de algum planeta aí, ou até em Marte, de repente já descobrir que tem água lá no subsolo. Pode ser que a gente consiga achar vida até no sistema solar, mas pode ser que tenha em outros planetas, mas o que eles têm a expectativa é de achar vida muito simples, né, como o início da vida aqui na Terra. Inclusive tem uma coisa que ele fala aqui que não vem muito ao ponto para aprofundar, porque não tem a ver com esse vídeo, mas é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que ele fala que o caminho da primeira matéria orgânica, da primeira bactéria, né, do primeiro organismo unicelular até o Homo sapiens, até o ser humano, é complexo, mas é compreensível. Agora, como surgiu essa primeira bactéria, esse primeiro
organismo orgânico, ou seja, como uma matéria inorgânica se transformou em orgânica primeiramente, isso ainda é um grande mistério da ciência. Tá? E aí ele explica sobre o princípio antrópico, que tem muito a ver com a origem da vida. Então eu falei que o fraco simplesmente constata de que as leis da natureza estão em um certo ponto que possibilita a existência da vida. Agora, será que existe algum ajuste aí? Né? Porque aí que tá, eu vou trazer aqui um trecho do livro, tá? Do Chris Imprey. A física contém alguns números persistentes e importantes. A massa do próton, a massa do elétron, a carga elétrica das partículas subatômicas, a energia das forças fundamentais da natureza, que eu estava falando, e assim por diante. Se muitos desses números fossem ligeiramente diferentes, não estaríamos aqui. Em outras palavras, torcer a base fundamental e a física ainda seria funcional, mas as consequências dessas leis agindo sobre o universo não incluiriam formas de vida baseadas em carbono como nós. Ou seja, você poderia mudar alguma coisa nessas leis, o universo ainda iria existir, mas talvez alguma forma de vida existisse, mas certamente não uma forma de vida complexa e baseada em carbono e com consciência como a gente, os Homo sapiens, os seres humanos. Aí ele continua. Os átomos são mantidos unidos por uma força nuclear forte, que tem um raio de ação muito curto e age como cola, e uma força nuclear fraca, responsável pela desintegração radioativa. Se a força forte fosse um pouco mais intensa, a reação nuclear seria tão eficiente que as estrelas rapidamente transformariam quase todo o hidrogênio do universo em hélio e em ferro, ou seja, não teriam elementos pesados e muito menos de carbono, só o ferro, mas não elementos que formam o ser humano. Como a gente sabe, a gente é formado por elementos pesados forjados no núcleo das estrelas. Então, se mudava um pouquinho aqui a força nuclear forte, já não rolava isso. E sem nenhum hidrogênio também não existe água e tal, então também não teria água se a força fosse um pouco mais fraca, porque a repulsão elétrica entre os prótons impediria a formação de todos os núcleos complexos, portanto também não seria criado nenhum tipo de carbono além da água. E também se a força fraca fosse um pouco mais forte, os nêutrons se desintegrariam tão rapidamente que os núcleos se desfariam antes que produzissem quaisquer elementos pesados, ou seja, a força fraca também é importante para ter elemento pesado que forma o carbono, forma a gente como ser humano. E se ela fosse um pouco menos intensa, haveria grande quantidade de nêutrons disponíveis, com o resultado de que novamente todo o hidrogênio seria convertido em hélio e até elementos mais pesados, sem que nada restasse para produzir a água. Então aqui é um texto meio mais para quem sabe mais de química e física e ciência em geral, mas assim, o que ele quer dizer no final das contas é que esse pequeno ajuste significa algo entre 5% e 10%, certo? E aí que está a questão do princípio antrópico forte, porque parece que as leis da natureza desde o início do universo elas foram finamente reguladas ao ponto de 5%, 10% para cá ou para lá, em qualquer uma delas, certo? Porque você pode falar, 5%, 10% é bastante coisa. Tudo bem, para a força eletronuclear fraca. Mas sim, você considera todas as leis e vários outros elementos do universo, e várias outras leis da natureza, né? Não só as forças principais, mas a característica dos átomos, tudo, alguma coisinha ali mudava para cá ou para lá, 5%, 10%, já não tinha vida, pelo menos a vida como a gente conhece aqui na Terra, e principalmente a vida dos Homo sapiens, formados por carbono e consciência e tudo mais que somos nós. E aí começa a ter aquela ideia, poxa, mas será que desde o Big Bang, na verdade, tudo não foi finamente ajustado, talvez por uma mente superior, seja alguma coisa, alguma energia que a gente não compreende, não necessariamente um ser pessoal, como a gente entende um ser pessoal, mas é uma coisa muito maior do que isso, mas que ainda operaria como uma mente, né? Como se fala no Kybalion, que o todo é mental, né? Então a nossa imagem e semelhança com isso seria exatamente porque a gente também tem uma mente, a gente é co-criador nessa criação. Então tudo isso, esse princípio antrópico forte já se mistura com isso. E é óbvio, né, que muitos cientistas não gostaram nada dessa ideia. E aí é engraçado porque uma das coisas que eles falam para combater essa ideia de princípio antrópico forte é que pode existir um multiverso. O que é uma ideia de multiverso? Uma ideia de multiverso é que o nosso universo inteiro, né, todo o tecido espaço-temporal que a gente vive há bilhões de anos, na verdade é só um de inúmeros, talvez provavelmente infinitos outros universos que estão pipocando em algum multiverso primordial, e esse talvez seja eterno, sei lá,
ou se talvez sempre tenha estado aí, se talvez seja aquela árvore que não surgiu de uma semente, não sei. Mas eles voltam com essa ideia de alguma coisa que são vários universos pipocando como se fosse uma piscina cheia de bolhas e cada bolha fosse um universo, e cada universo desse fosse lá Brahma criando, depois Shiva destruindo, e aí depois surge de novo do umbigo de Vishnu, e assim vai, só que são infinitos, entendeu? Isso aí obviamente não tem como ser comprovado, e me parece que é engraçado porque parece que é uma ideia que tenta combater uma questão talvez religiosa, mitológica, que eles consideram absurda, mas que traz uma coisa talvez mais absurda ainda, porque aí você quer dizer que, por um acaso, por uma aleatoriedade infinita e bizarra, a gente está justamente no universo que aleatoriamente chegou em todas essas definições finamente ajustadas e possibilitou que a gente estivesse aqui vivendo. E é isso que eu queria dizer, que a gente, se for assim realmente, a gente já ganha numa loteria a todo dia da nossa vida, certo? Ou até muito mais do que isso, porque as chances disso acontecer, a chance de existir um universo com todas as leis finamente ajustadas, e no meio desse universo todo, ainda surgir um ser humano como a gente, né? Ainda tem a cereja no bolo, né? Que a gente olha para o céu à noite, a lua tem um tamanho, e de dia a gente olha para o céu, de dia o sol tem um tamanho. E por acaso, até quando tem eclipse, a gente vê que eles estão num tamanho muito próximo. Agora, quais são as chances de ser tão finamente ajustados a ponto do Sol e da Lua terem o mesmo tamanho? Porque na verdade a gente sabe que o Sol é muito maior do que a Lua, só que ele está numa distância muito maior do que a Lua da Terra. E essa distância é tal que eles, no céu, eles estão quase do mesmo tamanho a visão de olho nu. Sabe? Não parece uma coisa absurdamente ajustada para ser o mundo como a gente conhece? E aí, quem fala em multiverso, fala que isso aconteceu aleatoriamente, nesse sentido que eu falo que então a gente ganha na loteria todo dia, e a gente tem que agradecer por estar vivo, porque, putz, a chance de a gente estar aqui realmente era muito baixa. Mas, mesmo o cientista que concorda com o princípio antrópico forte, ele não é necessariamente um religioso, não necessariamente acredita num Deus pessoal, no Gênesis bíblico, nada disso, mas ele acredita que existe alguma coisa nas leis da natureza que elas têm um sentido, né? Elas têm um sentido, e o sentido seria a criação de vida, e mais do que isso, a criação de vida complexa que possa observar a criação. Como o Carl Sagan falava, nós somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. E é nisso que esse pessoal, na verdade, acredita, né? Então eles não são totalmente crentes e nem totalmente céticos, né? Mas é engraçado que o cara que é totalmente cético também, que não acredita no princípio antrópico forte, combate ele falando em multiverso, ele está trazendo uma hipótese também muito absurda, de que tem multiversos infinitos e, como eu falei, a gente tem uma puta sorte de estar aleatoriamente no universo que surgiu aleatoriamente com todas essas leis finamente ajustadas, até com a posição do Sol e da Lua, de forma que no nosso céu eles têm o mesmo tamanho. Isso é só a cereja no bolo, no caso, né? Mas mesmo que a Lua tivessem duas luas, mesmo que a Lua fosse menor do que o Sol, a gente estaria aqui do mesmo jeito, mas é só uma curiosidade. E eles combatem dessa forma. Então é uma coisa para a gente parar para refletir. Alguém tem a resposta para esse mistério todo? Lógico que não. Mas eu acho engraçado que, né, até hoje a gente tem essa briga entre o universo estático eterno que sempre teve aí, que aí hoje em dia entra com essa ideia de multiverso para fugir dessa ideia de que surgiu de um ponto único, de que surgiu de uma semente, que talvez tenha sido uma criação mental, que talvez tenha sido uma coisa que bata com algumas mitologias, ou quase todas as mitologias de criação na história da humanidade. Isso os cientistas realmente não costumam gostar muito. Então, falei de princípio antrópico, eu vou falar sobre uma outra forma de combater o princípio antrópico e que talvez os cientistas também não gostem muito, mas que eu acho muito válida. Bem, a outra forma de combater o princípio antrópico é através de uma ideia que tem nesse livro monumental aqui, Ciência Sem Dogmas, do Rupert Sheldrake, que é ele mesmo um cientista, mas um cientista obviamente polêmico, porque ele traz algumas teorias muito fora da caixinha, né? Só que vocês vão ver comigo como pode fazer todo sentido o que ele fala. Ele fala basicamente que as leis da natureza, elas podem evoluir. Elas podem se comportar mais ou menos como hábitos adquiridos, talvez por uma mente, né? Do que como leis imutáveis. Aí você vai falar, poxa, mas isso aí não já é meio religioso? Pode ser. Mas a questão é que essa ideia aqui dele é a única que pode realmente ser testada.
Por quê? Por exemplo, ele fala no livro, que é uma realidade, a gente fala que a velocidade da luz na natureza é fixa e estática, né, sempre foi a mesma, mas as nossas medições dessa velocidade da luz, elas variam, assim, pouca coisa, mas variaram com o tempo. E não tem uma explicação, assim, uma explicação muito boa para isso. Geralmente os cientistas simplesmente ignoram, muitos cientistas talvez nem saibam disso, né, que as medições da velocidade da luz na verdade variaram com o tempo. O Sheldrake traz e comprova isso, porque está tudo registrado e tal. Mas eu queria trazer uma coisa aqui que ele fala sobre substâncias, cristais e rochas e tal. Isso aqui que poderia ser muito bem testado. Vou trazer aqui 2 trechinhos do Ciência Sem Dogmas, para mim não me enrolar, né? Que é difícil de saber de cor isso aqui. Ele fala assim: na verdade, sabemos que os químicos que sintetizam novas substâncias muitas vezes têm grande dificuldade de fazer com que elas se cristalizem. Às vezes, leva muitos anos para os cristais surgirem pela primeira vez. Por exemplo, a turanose, um tipo de açúcar, durante décadas foi considerada um líquido, até que na década de 1920 ocorreu a cristalização. E depois disso, esse açúcar formou cristais em todo o mundo. Ou seja, os caras criaram lá um novo tipo de açúcar, sintetizaram lá misturando outros elementos, né? Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma, mas conseguiram fazer um novo tipo, só que ele era sempre líquido, sempre líquido, sempre líquido. Aí na década de 1920 cristalizou a primeira vez, depois começou a cristalizar no mundo inteiro. E hoje ele é cristalizado, ele não é mais líquido. Para pra pensar nisso. Aí ele continua. O xilitol, álcool de açúcar usado como adoçante em gomas de mascar, foi preparado pela primeira vez em 1891 e considerado líquido até 1942, quando surgiram cristais pela primeira vez. O ponto de fusão desses cristais era de 61 graus Celsius. Depois de alguns anos surgiu uma outra forma de cristal com ponto de fusão de 94 graus Celsius. E mais tarde, o primeiro tipo, que se fundia em 61 graus, ele simplesmente desapareceu da natureza. Ou seja, os caras sintetizaram também um novo tipo de açúcar, era líquido até 42, depois ele se fundia numa certa temperatura, ou seja, até hoje ele tem líquido e sólido. Só que o tipo que se fundia a 61 graus Celsius deixou de existir na natureza, não se encontra mais. Não se encontra mais. E o que se funde a 94 graus Celsius ainda se encontra. Então, isso é testável? É difícil de testar isso, porque na verdade como é que a gente sabe como é que isso acontece? Ninguém sabe como isso acontece. Mas isso parece demonstrar que o universo é mental. O universo pode ser mental e ele pode ser comprovadamente mental, ou seja, a gente pode ter, não dá para comprovar, mas você tem sugestões muito claras aqui que isso pode acontecer. E se esse tipo de coisa acontece com cristais, com rochas e tal, e com novas coisas que foram sintetizadas aí, por que não pode acontecer com as leis da natureza? Então, em vez de você ter que imaginar um multiverso onde aleatoriamente, por algum acaso incrível, a gente surgiu, o que o Sheldrake está falando aqui sobre o princípio antrópico é que simplesmente o universo surgiu, as leis na verdade foram se ajustando, até que ela chegou num ponto em que possibilitou o surgimento de planetas, de vida, pelo menos aqui na Terra, e depois do ser humano. Isso pode ser um hábito, isso pode ser o universo se acostumando aos seres humanos, se acostumando a ter seres que são uma forma do cosmos se conhecer a si mesmo. Isso para mim é uma ideia maravilhosa, sabe? Tipo, de que a gente não sabe exatamente que tipo de mente é essa, universal, né? Se é uma mente pessoal, impessoal, né? Provavelmente, mesmo que seja pessoal, a gente não tem como conversar com ela, né? Porque é uma coisa muito além da nossa imaginação, da nossa capacidade, mas a gente tem elementos testáveis, né? na natureza, como o Sheldrake traz, para a gente ter alguma hipótese sobre tudo isso. Então é isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão sobre o princípio antrópico, espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou voltar aqui rapidamente para falar de Kybalion e de hermetismo. Bem, gente, só queria falar que já saiu o financiamento coletivo dos livros sagrados de Telemann, lá com o Marcelo Deldébio, do site Teoria da Conspiração. E aí tem a minha tradução do Kybalion nessa edição assim, super limitada, capa dura, tá? E que vai estar à venda na Diamond Editora em breve.
Assim que tiver à venda, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. É possível que quando esse vídeo esteja no ar, já esteja à venda e já tenha um link aqui embaixo, tá? Mas só para dizer, essa versão aqui é extremamente limitada. A gente tem a outra no Clube de Autores e tem também a Book na Amazon, mas essa daqui vai durar pouco tempo para quem quiser ter uma versão exclusiva, tá aqui. Ah, e quem me perguntou, essa capa não é minha, tá? Foi realmente o Deldébio que teve a ideia. Não sei se foi ele que executou exatamente, mas a ideia da capa foi só do Deldébio. Eu achei muito bonito também, no caso do seu aqui de Herb, né? Legal. E aí, outra coisa que veio com o financiamento coletivo, que já acabou, por isso que eu não vou falar muito dele, mas vou falar da revista de Hermetismo. A número 0 chegou como brinde também do financiamento coletivo do livro de Telemann, só que essa revista aqui vai ser trimestral, e quem quiser assinar ela, a partir de R$19 por mês, lá no Catarse, catarse.me/TDC, né, de Teoria da Conspiração, vou botar o link aqui embaixo também. Você, a partir de R$19 por mês de assinatura, você recebe essa revista. A partir do número 1 já vai ter textos meus, esse aqui ainda não tem textos meus, mas a partir do número 1 vai ter texto meu. E você ganha outras coisas também, você vai ter acesso ao fórum do Mayhem, né, que vai ser um site à parte. Muita gente não gosta mais de conversar sobre essas coisas no Facebook, não curte mais Facebook, então o Marcelo resolveu criar um fórum à parte, um site à parte, e vai ter um fórum exclusivo para debate sobre ocultismo e espiritualidades em geral. E essa revista aqui também que é legal. E também outra coisa, se você ajudar também assinando, eventualmente daqui a pouco eles vão estar começando um podcast, né? Um podcast do Marcelo Deldébio, do pessoal dele, entre eles eu, né, que sou colunista há muito tempo lá. E eu muito provavelmente vou ter um assento permanente nesse podcast, então se quiser ajudar lá também é bom, porque vai criar um podcast novo aí para o futuro do estudo do ocultismo, tá? Um beijo e até a próxima!